A gente continua em Brasília. O presidente da Câmara, Hugo Motta, barra a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na casa. A repórter Vitória Bel, mais uma vez aqui com a gente. Quais as razões para essa decisão? Bastidores, Vitória. Pois é, Tiago, o presidente da Câmara, Hugo Motta, viu que não havia sentido em deixar Eduardo Bolsonaro exercer uma prerrogativa de um líder parlamentar, de um deputado que deveria estar em exercício aqui na Câmara dos Deputados e não conseguir, isso à distância, né, em outro país. Hugo Motta disse, inclusive, mais cedo, que justamente o próprio sistema da Câmara, que eles usam para votações quando eles estão longe, nos estados de origem, o chamado Infoleg parlamentar, ele não funciona em outro país justamente para garantir que o parlamentar exerça o mandato dele dentro do território nacional e que já não faz sentido um deputado exercer um mandato em outro país, muito menos ele ser líder partidário. Portanto, o Hugo Motta faz com que Eduardo Bolsonaro volte a ter as suas faltas em sessões deliberativas contabilizadas. Quando essas faltas chegarem a um limite, que é de 1/3 das sessões que realizam votações, que são as sessões ordinárias ou extraordinárias aqui na Câmara dos Deputados, isso deve acontecer no final do ano. Quando esse limite alcançar, Eduardo Bolsonaro já poderá ser cassado por faltas. O que a gente destaca é que isso não deve acontecer automaticamente. Depende de um decreto da mesa diretora. Foi o que aconteceu com Chiquinho Brazão, acusado de matar Marielle Franco, de mandar matar Marielle Franco, a ex-vereadora do Rio de Janeiro. O Chiquinho Brazão também já tinha um número excessivo de faltas. Hugo Motta esperou até um determinado momento em que a mesa diretora pudesse fazer a contabilização de todas as faltas anuais para decretar a cassação de Chiquinho Brazão. O que deve acontecer essa nova contabilização, que deve incluir as faltas de Eduardo Bolsonaro, deve acontecer em março do ano que vem, porque é quando geralmente a mesa diretora faz esse amontoado aí de todas as ausências, contabiliza e faz um relatório dos deputados que estiveram ou não presentes ao longo das sessões deliberativas do ano anterior. Bom, além de Hugo Motta abrir espaço para que Eduardo Bolsonaro seja cassado por faltas, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados também abriu hoje o processo que a gente já contou também aqui no Jornal Jovem Pan, processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro lá no colegiado. No Conselho de Ética, esse processo foi aberto a partir de um pedido do líder do PT, Lindbergh Farias, lembrando a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o governo brasileiro. De acordo com Lindbergh Farias, Eduardo Bolsonaro estaria colaborando para que o governo americano impusesse sanções contra a economia brasileira. Portanto, algo incompatível com o exercício parlamentar, levando à quebra de decoro parlamentar e possivelmente a uma cassação. Esse pedido agora, aberto o processo no Conselho de Ética, hoje o relator desse processo deve ser indicado até sexta-feira. O que aconteceu hoje foi um sorteio de uma lista tríplice de candidatos à relatoria. Foram sorteados a Duda Salabert, do PDT, também o Marcelo Freitas, do União Brasil, e o Paulo Lemos, do PSOL. O que a gente tem de expectativa é que muito provavelmente um deputado de centro deve assumir essa posição. Portanto, o Marcelo de Freitas deve ser o relator, justamente para que não haja reclamações de nenhum dos lados, nem da oposição, aliados de Eduardo Bolsonaro, e nem dos governistas, de que o relator estaria tomando algum tipo de partido. Depois de ser designado, esse relator vai então pedir para Eduardo Bolsonaro fazer a sua defesa, o que deve acontecer em até 10 dias úteis. Depois de feita a defesa inicial de Eduardo Bolsonaro, o relator vai poder chamar testemunhas, inclusive pedir para o Eduardo Bolsonaro depor à distância, de forma híbrida, pedir também para o Lindbergh Farias depor, chamar essas oitivas, e ele terá um prazo de até 90 dias úteis para analisar esse pedido de cassação. No final da análise, ele pode realmente reforçar essa recomendação pela cassação ou pedir uma suspensão ou arquivar o caso. Se ele pedir a cassação e a cassação for aprovada no Conselho de Ética, esse caso ainda precisaria passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, a expectativa é que esse processo não só se estenda até o final do ano, mas avance
avance também para o ano que vem, justamente porque precisaria passar também pelo plenário da Câmara dos Deputados. A gente conversou mais cedo com o presidente do Conselho de Ética, o Fábio Choquetti, do União Brasil, que falou justamente sobre esses trâmites a partir de agora no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir um trecho. O Eduardo agora, ele tem 10 dias para preparar a defesa, manda aqui para o Conselho de Ética e em seguida o relator prepara se ele vai querer ouvir as testemunhas, fazer oitivas de testemunhas, se ele vai fazer uso de ouvir o denunciado, ou seja, o deputado Eduardo Bolsonaro, que provavelmente vai ser de uma maneira híbrida, porque eu imagino que ele não vem aqui para a Câmara, né? Se vai querer ouvir o denunciante, o deputado Lindenberg, líder do PT, e aí sim, preparar o relatório dele, botar o relatório dele em análise para o colegiado votando, aí vai votar o relatório, se pode ser pela suspensão do mandato, se pode ser pela cassação ou pelo arquivamento. E mais cedo, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ao lado das lideranças da oposição e também da minoria aqui na Câmara dos Deputados, disse o seguinte, que ele vai recorrer da decisão de Hugo Mota de não aceitar aquela manobra feita pelo PL para que Eduardo Bolsonaro se tornasse líder da minoria. Sóstenes disse que vai tentar novamente fazer com que Eduardo Bolsonaro se torne sim um líder na Câmara dos Deputados, questionando, portanto, a decisão da mesa diretora de invalidar a decisão do PL de nomear Eduardo Bolsonaro como líder. Tiago. É isso. Vitória Abel com todos os bastidores dessa situação do deputado Eduardo Bolsonaro. Até daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas. Eu começo agora por você, Cristiano Vilela. É um imbróglio, é o que tudo indica, mas é um processo que pode, como a Vitória contou pra gente, processo longo, mas e esse veto a ele assumir essa liderança da minoria? Olha, Tiago, eu vejo que é algo que já era imaginado do ponto de vista político, de fato foi construído pela oposição uma estratégia que pudesse dar algum tipo de salvaguarda ao parlamentar, como uma forma de que não fosse contabilizado faltas e que com isso ele conseguisse se segurar ao mandato. O que de fato já se imaginava que não seria possível. Muito embora eu veja que do ponto de vista lógico é importante que o parlamento, de uma forma geral, busque prestigiar o exercício do mandato. E hoje em dia existe uma série de possibilidades de se promover isso no campo virtual. Por outro lado, o deputado Eduardo Bolsonaro também, em uma série de atividades que poderia ter atuado virtualmente, não atuou e com isso também deu mais elementos àqueles que buscam a sua cassação. O fato é que eu vejo que, do ponto de vista objetivo, essa questão das faltas, ela estabelece uma métrica que é previsível e que com isso, caso não haja nenhum retorno por parte do parlamentar, já se pode ter uma clareza de quando vai acontecer essa cassação e de que não haverá ali outra possibilidade de ajuste, outra possibilidade de se remediar essa situação. E a tendência clara é que haja efetivamente a cassação do parlamentar. E Dora, você sempre fala que CPI, a gente sabe como começa, mas não quando termina, mas uma avaliação como essa no Conselho de Ética é a mesma coisa também? Como vai acabar, ninguém sabe? Não, mais ou menos a gente sabe, né? Isso aí vai ficar rolando, né? O que não alivia a situação do deputado. A situação dele é muito complicada, gente. O que aconteceu nos últimos dias com o deputado, vou te contar. A abertura de processo no Conselho de Ética vai ficar rolando? Vai. Depois, mas fica ali, ele fica numa corda bamba, fica questionado. O Hugo Mota, que ficou péssimo, né, na questão da PEC da blindagem, já logo rapidinho tratou de dar andamento, já barrar aquela manobra super sapeca do PL, que ele Hugo Mota, enquanto a onda contra a PEC da blindagem não estava em ação, o Hugo Mota estava se fazendo de desentendido, né, achando que era muito normal. Mas aí está ele barrado, não pode ser líder, portanto tem falta contada. Aí a anistia ampla mexeu, né, afundada. Aí tem o gesto do Trump para o Lula. Enfim, sim, tem a denúncia da PGR por coação na justiça. Então, é uma série de coisas, e aí, imperando sobre tudo isso, tem um desconforto geral na direita com as ações e a retórica agressiva do Eduardo Bolsonaro,
que óbvio que atrapalha, né? Então, é aquilo. O rapaz foi lá para os Estados Unidos, mudou para lá para ajudar o pai. Aí, 6 meses depois, o pai está condenado, ele está cheio de problemas na Câmara, os colegas está brigando com o Valdemar e ofende o Tarcísio. Quer dizer, as pessoas não estão tendo muita paciência com esse Eduardo Bolsonaro, não. Então, ele, que achava que podia ser candidato à presidência da República no lugar do pai, acho melhor esperar sentado, tirar o cavalo da chuva, porque não vai acontecer.